Eliseu e os ursos. O respeito à autoridade espiritual. Você já parou para pensar no quanto o respeito à autoridade espiritual revela o quanto honramos a Deus? Em um tempo onde o desprezo, a zombaria e a irreverência parecem comuns, a história do profeta Eliseu e os ursos nos traz um poderoso lembrete. Zombar do homem de Deus é zombar do próprio Deus. Esta não é apenas uma história sobre julgamento, é uma mensagem sobre temor, reverência e proteção divina sobre aqueles que são chamados para cumprir a vontade do Senhor. Deus não ignora quando seus servos são ridicularizados. Ele age com justiça para preservar a santidade de seu nome. Prepare seu coração, pois esta reflexão vai te fazer enxergar o poder da honra sob uma nova luz. Você entenderá que respeitar a autoridade espiritual não é venerar o homem, mas reconhecer a presença e o chamado de Deus na vida dele. Fique comigo até o final. Há uma oração poderosa esperando por você para renovar em seu coração o temor santo e o respeito pelo sagrado. E não se esqueça, no final, você poderá deixar seu pedido de oração, porque queremos interceder por você e pela sua vida. Introdução: Eliseu e os ursos. Quando o respeito revela o temor de Deus, a Bíblia está repleta de histórias que revelam o caráter de Deus, sua bondade, justiça, misericórdia e santidade. No entanto, algumas passagens chamam atenção por sua aparente severidade, convidando-nos a olhar mais fundo para compreender o que realmente está por trás dos acontecimentos. Uma dessas histórias é a de Eliseu e os ursos, narrada em 2 Reis 2, 23 a 25. Eliseu havia acabado de suceder o profeta Elias, um dos maiores homens de Deus que já existiram. Ele carregava agora o peso e a honra de representar a voz divina em meio a um povo que muitas vezes se esquecia do temor do Senhor. Ao caminhar em direção a Betel, um grupo de jovens saiu da cidade e zombou dele, dizendo: "Sobe, careca! Sobe, careca!" Uma expressão que não apenas ridicularizava sua aparência, mas também desrespeitava sua posição profética. A resposta divina foi imediata e surpreendente. 2 ursas saíram do bosque e despedaçaram 42 daqueles jovens. À primeira vista, o texto parece duro e até assustador. Mas ao analisarmos com atenção, descobrimos que este episódio não fala sobre crueldade, e sim sobre santidade e respeito pela autoridade espiritual. Deus estava mostrando que quem zomba de um profeta, alguém ungido para falar em seu nome, zomba do próprio Deus. Aqueles jovens representavam uma geração que havia perdido o respeito pelo sagrado. Sua irreverência não era apenas infantilidade, mas reflexo de um coração distante da fé, incapaz de reconhecer a presença divina na vida de Eliseu. Essa história nos convida a refletir. Como temos tratado as autoridades espirituais que Deus coloca diante de nós? Temos honrado, orado e aprendido com elas? Ou temos caído na armadilha da crítica e da zombaria? Hoje, mais do que nunca, o Senhor nos chama a resgatar o temor santo, não o medo punitivo, mas o respeito reverente que reconhece o agir de Deus através das pessoas que Ele escolhe. Prepare-se para mergulhar em uma das histórias mais impactantes da Bíblia e descubra como o respeito à autoridade espiritual pode abrir portas de bênção, proteção e favor sobre a sua vida. Vejamos o contexto bíblico: Eliseu e os ursos. O zelo de Deus pela sua autoridade. A passagem de Eliseu e os ursos está registrada em 2 Reis 2, 23 a 25, logo após um dos momentos mais marcantes do Antigo Testamento, a ascensão de Elias ao céu em um redemoinho de fogo. Eliseu, seu discípulo fiel, havia recebido a porção dobrada do espírito de Elias, simbolizando o poder e a unção de Deus para continuar a missão profética. Eliseu não era apenas um sucessor, ele era um instrumento de continuidade do propósito divino.
O povo de Israel vivia tempos de declínio espiritual, marcados pela idolatria, rebeldia e desprezo pela palavra de Deus. Nesse cenário, o papel do profeta era essencial: lembrar a nação da santidade do Senhor e do perigo de se afastar dele. Enquanto Elias era conhecido por confrontar reis e falsos profetas, Eliseu foi levantado com um ministério mais pastoral e milagroso. Ele curava, restaurava, multiplicava, libertava e guiava o povo. Ainda assim, Deus mostrava através dele que a autoridade profética deveria ser respeitada e honrada, pois quem rejeitava o profeta rejeitava o próprio Deus. A cidade de Betel, onde o episódio ocorreu, era um local espiritualmente corrompido. Embora fosse um dos centros religiosos de Israel, havia ali um altar idólatra instituído por Jeroboão I Reis, 12:28-33. A zombaria daqueles jovens não foi uma simples brincadeira, foi uma manifestação de desprezo espiritual. Eles representavam uma geração que havia crescido em um ambiente de irreverência, rejeitando tudo o que vinha de Deus. Quando gritaram, "Sobe, careca!", estavam ironizando o milagre da ascensão de Elias, como se dissessem, "Se você é profeta como Elias, suba também." Era um desafio à autoridade espiritual e uma afronta direta ao Deus que Eliseu representava. O juízo veio como resposta divina à profanação do sagrado. 2 ursas saíram do bosque e feriram 42 jovens, demonstrando que Deus não tolera o desrespeito à sua presença nem àqueles que ele ungiu. Mais do que um castigo, esse acontecimento foi um sinal pedagógico, uma lição para toda a nação, de que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Provérbios 9:10. O episódio de Eliseu e os ursos nos mostra que, mesmo em meio à graça e à misericórdia, Deus continua sendo santo. E a honra pelas coisas espirituais é indispensável para quem deseja andar em sua presença. O chamado continua. Elias sobe, Eliseu é levantado. O vento soprava forte no vale, e o redemoinho de fogo que levou Elias aos céus ainda ecoava na memória de Eliseu. O jovem profeta olhava para o manto que agora segurava em suas mãos, símbolo da autoridade e da unção que herdara de seu mestre. Não era apenas um pedaço de tecido, mas o sinal visível de que Deus havia transferido sobre ele o peso da responsabilidade espiritual. Eliseu sabia que não poderia ser Elias, mas também sabia que o mesmo Deus que agira através de Elias agora agiria por meio dele. Ao retornar ao Jordão, ele testou o poder da promessa divina, golpeou as águas com um manto e clamou, "Onde está o Senhor, Deus de Elias?" As águas se abriram novamente e Eliseu passou não apenas fisicamente, mas espiritualmente para uma nova fase de seu chamado. Enquanto caminhava, os filhos dos profetas, que observavam de longe, exclamaram, "O espírito de Elias repousa sobre Eliseu." Era a confirmação pública de que a autoridade espiritual havia sido legitimada por Deus. No entanto, nem todos estavam dispostos a reconhecer isso. A jornada de Eliseu até Betel era mais do que um simples deslocamento geográfico. Betel, o lugar de Deus, havia se tornado um centro de idolatria e zombaria. O profeta, que deveria ser recebido com honra, estava prestes a enfrentar a irreverência de uma geração que já não temia o Senhor. À medida que Eliseu se aproximava da cidade, sua mente provavelmente refletia sobre o peso do ministério profético. Ele havia visto Elias ser desprezado, perseguido e isolado, mas também havia testemunhado o poder sobrenatural de Deus se manifestar em meio à oposição. Agora era sua vez de caminhar com a mesma fé e determinação. O chamado profético não é para os que buscam aplausos, mas para os que estão dispostos a suportar o peso da rejeição em nome da verdade. Eliseu compreendia que honrar o chamado de Deus exige coragem, humildade e fidelidade. Ele não buscava reconhecimento humano, mas a aprovação divina. O caminho até Betel
seria a primeira prova de seu novo ministério. E, embora ele ainda não soubesse, aquele encontro com um grupo de jovens zombadores se tornaria uma das histórias mais marcantes sobre respeito à autoridade espiritual em toda a Bíblia. Pois às vezes Deus permite situações de confronto não para humilhar, mas para revelar quem realmente o honra e quem o despreza. A cidade de Betel e a geração irreverente. Betel, nome que um dia significou casa de Deus, agora estava mergulhada em idolatria e rebeldia. O mesmo local onde Jacó teve um encontro com o Senhor, Gênesis 28:19, havia se transformado em um símbolo da decadência espiritual de Israel. Lá, altares haviam sido erguidos a deuses falsos, e a reverência pelo sagrado se dissipara entre o povo. Era para esse ambiente que Eliseu se dirigia como portador da presença e da palavra de Deus. Ao se aproximar dos portões da cidade, Eliseu carregava consigo não apenas o manto de Elias, mas também a autoridade divina que o acompanhava. No entanto, Betel não o receberia com honra. O profeta não era visto como um mensageiro do Altíssimo, mas como um incômodo lembrete de um Deus que o povo havia decidido esquecer. Foi então que um grupo de jovens saiu ao seu encontro. O texto bíblico diz que eram rapazes da cidade, segundo Reis 2:23. Mas o termo original em hebraico indica que não eram simples crianças, eram jovens, já crescidos, provavelmente adolescentes e adultos, jovens formados em uma cultura de desprezo pelo sagrado. Eles zombaram de Eliseu dizendo: "Sobe, careca! Sobe, careca!" À primeira vista, pode parecer uma simples brincadeira, mas o que realmente estava em jogo era muito mais profundo. Aqueles jovens estavam ridicularizando a autoridade de Deus, representada na figura de Eliseu. Suas palavras não atacavam apenas o profeta, insultavam o próprio Deus que o havia enviado. A zombaria, sobe, era uma ironia cruel à recente ascensão de Elias. Em outras palavras, estavam dizendo: se você é profeta como Elias, suba também ao céu. Era sarcasmo e escárnio contra a obra de Deus. Além disso, chamar Eliseu de careca não era apenas uma provocação física, mas um termo de desonra, usado para ridicularizar sua consagração e pureza, pois muitos profetas raspavam a cabeça em sinal de entrega e luto espiritual. Aquele grupo representava uma geração que havia perdido o respeito pelo divino, uma geração que tratava o sagrado com leviandade, zombava dos líderes espirituais e via o profeta de Deus como motivo de riso. A irreverência não era apenas social, era espiritual. Eliseu parou. Ele sabia que não era apenas ele quem estava sendo insultado, o próprio nome de Deus estava sendo afrontado. Havia um peso santo no ar, e o silêncio do profeta seria interpretado como fraqueza. Era hora de Deus mostrar que sua autoridade ainda merecia respeito. Muitos esperariam que Eliseu reagisse com ira humana, mas ele não agiu por si mesmo. Ele invocou o nome do Senhor, e o que aconteceu a seguir seria lembrado por gerações inteiras como um ato de justiça divina, não de vingança. O zelo do Senhor se manifesta. O silêncio após as zombarias era denso, quase palpável. Eliseu parou no caminho, olhou para trás e fixou seus olhos sobre os jovens. Ele não os respondeu com palavras humanas, não gritou, não os amaldiçoou por vingança pessoal. Em vez disso, invocou o nome do Senhor, o Deus que ele servia, o mesmo que o havia chamado e revestido de autoridade espiritual. Aquele momento não foi de raiva, mas de zelo santo. Eliseu sabia que não era sobre ele, era sobre a honra de Deus. Quando ele clamou ao Senhor, foi como se o céu se calasse para ouvir. A zombaria cessou, e o que antes parecia apenas um ato de insolência juvenil se tornaria um símbolo da seriedade do sagrado. Então, repentinamente, duas ursas saíram do bosque. Elas não apareceram por acaso, foram instrumentos do juízo de Deus.
A Escritura diz que as feras atacaram 42 daqueles jovens, espalhando pavor e deixando uma mensagem clara: não se brinca com o que é santo. Muitos, ao lerem esse texto, enxergam apenas a dureza da cena, mas o que se revela ali é a justiça protetora de Deus, que zela por seus servos e pelo respeito à sua palavra. Aqueles jovens haviam desonrado não apenas um profeta, mas a própria presença divina que habitava nele. Deus não permitiu que a zombaria permanecesse impune, porque o que estava em jogo era muito maior: a santidade da sua autoridade. Betel era uma cidade corrompida por idolatria, e o desprezo dos jovens era reflexo de um povo que havia perdido completamente o temor do Senhor. A intervenção divina não foi apenas correção, foi uma chamada ao arrependimento coletivo. Eliseu, por sua vez, não se alegrou com o que aconteceu. Ele não buscava destruição, mas obediência. O profeta continuou seu caminho, consciente de que Deus havia defendido sua própria honra. Aquilo marcou o início de um ministério onde o poder e a santidade caminhariam lado a lado. O episódio nos lembra que o respeito à autoridade espiritual não é adoração ao homem, mas reconhecimento de que Deus age através de vasos escolhidos. Quando zombamos, criticamos ou desprezamos aqueles que Ele ungiu, estamos, na verdade, rejeitando a voz do próprio Senhor. O zelo de Deus por Eliseu foi uma demonstração clara de que Ele ainda reina sobre seu povo e que o temor santo é um princípio que nunca deve ser esquecido. O temor do Senhor e a lição de Betel. A notícia do que havia acontecido se espalhou rapidamente por toda Betel e pelas cidades vizinhas. O temor tomou conta do povo. Aqueles que antes zombavam agora tremiam diante do poder do Deus de Israel. O incidente com Eliseu e os ursos se tornou um divisor de águas, um lembrete de que o Senhor é santo e que sua presença não deve ser tratada com leviandade. A geração de Betel havia perdido o senso do sagrado. Cresceram em meio à idolatria, acostumados com falsos deuses e cultos superficiais. Quando o verdadeiro profeta passou por ali, eles não reconheceram a diferença entre o santo e o profano. A irreverência espiritual é um sinal de coração endurecido, e Deus, em seu zelo, permitiu um evento drástico para despertar o povo. A Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Provérbios 9:10. Esse temor não é medo de punição, mas reverência profunda, um reconhecimento de que Deus é justo, poderoso e digno de toda a honra. O que aconteceu com aqueles jovens não foi apenas castigo, foi um ato de advertência para uma nação que havia se esquecido do que significa respeitar a presença divina. Eliseu continuou seu ministério com fidelidade. Curou as águas de Jericó, multiplicou o azeite da viúva, ressuscitou o filho da sunamita e libertou Naamá da lepra. Em tudo, o profeta demonstrava que a graça e o poder de Deus operam na vida de quem o honra. No entanto, ele jamais esqueceu de que o respeito à autoridade espiritual é parte essencial do relacionamento com Deus. A lição de Betel ecoa até os dias de hoje. Vivemos tempos em que muitos zombam da fé, desprezam líderes espirituais e tratam o nome de Deus com descuido. Mas o mesmo Deus que defendeu Eliseu continua observando os corações. Ele não muda. Respeitar o ungido não é idolatria, é discernimento espiritual. É reconhecer que Deus usa pessoas comuns para cumprir propósitos extraordinários. Quando você honra quem Deus levantou, você honra o próprio Deus. Betel aprendeu essa lição de forma dolorosa. O povo percebeu que a irreverência tem consequências e que o desrespeito ao sagrado é ofensa contra o céu. O temor voltou a ser sentido, e muitos compreenderam que o verdadeiro poder não está na força dos homens, mas na presença de Deus entre os que o respeitam. E da mesma forma,
O Senhor hoje nos convida a recuperar esse mesmo temor, um coração que treme diante da santidade, mas confia plenamente no amor e na justiça do Pai. A reverência que atrai a presença de Deus. Depois do acontecimento em Betel, Eliseu seguiu seu caminho, e Deus continuou a confirmar seu poder através do profeta. Aquele episódio marcante não foi apenas uma punição, foi uma chamada à reverência, uma lembrança de que o Senhor habita entre os que o temem. O verdadeiro temor de Deus abre as portas para a sua presença e traz bênçãos que o desrespeito jamais alcançaria. Em todo o ministério de Eliseu, vemos um padrão. Onde havia honra e fé, o poder de Deus se manifestava. Na casa da viúva endividada, ele multiplicou o azeite. Na casa da sunamita, ele ressuscitou um filho morto. Nas águas do Jordão, ele curou a lepra de Naamã. Em cada um desses milagres, havia um coração que respeitava a unção, que acreditava na voz profética e se rendia à autoridade divina. O episódio dos ursos, portanto, não é sobre crueldade, mas sobre santidade. Mostra que o Senhor não compartilha sua glória com o escárnio. O mesmo Deus que é amor também é fogo consumidor. Hebreus 12, 29. Ele age com misericórdia, mas também exige respeito. Quando o povo de Deus entende esse equilíbrio, vive de forma mais pura, mais sensata e mais próxima da sua vontade. Muitos hoje confundem graça com permissividade. Pensam que Deus, por ser amoroso, tolera zombarias, irreverência e desprezo pelas coisas sagradas. Mas a palavra ensina que a graça não anula o temor, ela o aperfeiçoa. O crente cheio da graça vive com humildade, reconhecendo que tudo o que possui vem de Deus e que é dele que depende. O temor do Senhor não nos afasta dele, pelo contrário, nos aproxima. Quando há respeito, há comunhão. Quando há reverência, há revelação. Deus fala mais claramente aos corações que o tratam com honra. E é por isso que Eliseu pôde ver tantos milagres. Ele não apenas conhecia o poder de Deus, mas andava em submissão à sua presença. Assim como Eliseu, somos chamados a ser portadores da presença divina em uma geração que muitas vezes perdeu o respeito pelo sagrado. Não podemos nos calar diante do pecado, nem compactuar com a irreverência. Devemos viver de forma que o mundo perceba que o Deus que servimos é real, santo e digno de toda a glória. A reverência é o solo fértil onde o poder de Deus floresce. Onde há temor, há manifestação. Onde há honra, há milagres. Onde há respeito, há presença. Que possamos ser como Eliseu, firmes, tementes e cheios do Espírito, para que, através de nossas vidas, o mundo volte a reconhecer a majestade do Deus que não muda. Vejamos poderosas lições de vida. O temor que revela a presença de Deus. A história de Eliseu e os ursos é uma das passagens mais impactantes e, ao mesmo tempo, mais mal interpretadas da Bíblia. No entanto, quando olhamos com discernimento espiritual, descobrimos lições profundas para a vida cristã, lições que falam sobre temor, honra e a forma como Deus defende os seus. Respeitar a unção é respeitar o próprio Deus. Aqueles jovens não zombaram apenas de um homem, zombaram do servo de Deus, que havia sido escolhido e consagrado para continuar a missão de Elias. Quando desprezaram Eliseu, estavam desonrando a presença divina. A Bíblia nos ensina que quem honra um profeta recebe galardão de profeta. Mateus 10, 41. O respeito à autoridade espiritual é uma demonstração de reverência a Deus. Deus é amor, mas também é justiça. O episódio de Betel mostra que o Senhor é paciente, mas também justo. Ele protege os seus e não permite que a irreverência prevaleça. A geração de Eliseu precisava aprender que zombar do sagrado traz consequências. Assim, Deus usou esse momento como correção nacional, uma lição severa, mas necessária, para restaurar o temor do Senhor.
O temor do Senhor é o início da sabedoria. Provérbios 9:10 declara essa verdade eterna. O temor aqui não é medo, mas reverência, o reconhecimento da grandeza e santidade de Deus. Quando há temor, há discernimento. Quando há irreverência, há ruína. Aqueles jovens não perceberam o perigo de suas palavras, porque haviam perdido o respeito pelo divino. A honra atrai a presença e o poder de Deus. Eliseu viveu cercado por milagres porque andava em honra. Ele serviu Elias com humildade, aprendeu com obediência e permaneceu firme diante das provocações. Quando nos posicionamos com o mesmo coração, Deus se manifesta em nossas vidas e sua presença nos conduz à vitória. Deus cuida dos seus servos. Mesmo quando somos injustiçados ou ridicularizados, o Senhor é nosso defensor. Eliseu não pediu vingança, ele apenas declarou o que via como afronta ao nome de Deus. E o próprio Senhor agiu em sua defesa. Isso nos ensina a entregar nossas causas a Deus, confiando que Ele julgará com justiça. Zombar das coisas de Deus é zombar do próprio Criador. O mundo atual muitas vezes trata o sagrado com desprezo. Piadas sobre fé, zombarias sobre servos de Deus, escárnio contra a Bíblia. Mas o Senhor continua sendo o mesmo. Ele é digno de temor e honra. O cristão deve ser luz, mostrando que o respeito é fruto de um coração transformado. O temor do Senhor protege e guia. Aquele que teme a Deus anda em retidão, é guiado pelo Espírito e evita caminhos de destruição. O temor do Senhor não nos afasta do amor, mas nos mantém seguros dentro dele. A irreverência é sinal de afastamento espiritual. A geração de Betel estava distante de Deus. Por isso, zombava daquilo que era santo. Quando alguém perde o respeito pelo sagrado, é sinal de que precisa urgentemente voltar ao altar e restaurar sua comunhão com o Senhor. Em resumo, a história de Eliseu e os ursos não é sobre punição cruel, mas sobre reverência e santidade. Deus continua buscando corações que o honrem, servos que defendam o nome santo e cristãos que vivam com temor e fidelidade. O verdadeiro discípulo entende: quem zomba do sagrado se distancia da bênção. Quem honra a Deus é exaltado por ele. Conclusão: o temor que restaura o respeito pelo sagrado. A história de Eliseu e os ursos, narrada em 2 Reis 2, 23 a 25. É um lembrete poderoso e atemporal sobre o quanto o respeito à autoridade espiritual e o temor de Deus são vitais para uma vida de comunhão verdadeira com o Senhor. Embora, à primeira vista, o episódio pareça severo, ele revela o zelo de Deus pela santidade de sua presença e pela honra de seu nome. Quando Eliseu foi zombado por um grupo de jovens que gritavam, "Sobe calvo", não se tratava apenas de uma brincadeira infantil, mas de uma afronta direta ao profeta do Senhor, aquele que havia herdado o manto de Elias e carregava sobre si o peso da unção. A zombaria era, portanto, uma rejeição à mensagem divina e à autoridade de Deus sobre o povo. Em resposta, o Senhor permitiu que 2 ursos saíssem da mata e ferissem 42 deles, como sinal de juízo e correção. O que essa história ensina para nós, crentes do século XXI, é que Deus não mudou. Ele continua sendo um Deus de amor, mas também de justiça. O mesmo Deus que cura, salva e restaura é aquele que zela por sua glória e não permite que o sagrado seja tratado com desprezo. Em uma geração que relativiza valores, que ri das verdades bíblicas e zomba da fé, essa passagem ecoa como um alerta. Não se brinca com as coisas de Deus. Por outro lado, a atitude de Eliseu nos ensina sobre postura e propósito. Ele não reagiu com ódio ou impulsividade. Apenas confiou em Deus e o Senhor defendeu sua honra. Isso mostra que o servo de Deus não precisa lutar com suas próprias forças, pois o próprio Deus é quem o justifica. Assim, somos chamados hoje a restaurar o temor do Senhor, não o medo que paralisa,
mas o respeito que gera sabedoria. Temer a Deus é reconhecer sua santidade, sua autoridade e sua soberania sobre todas as coisas. Quando vivemos com esse temor, nossas atitudes mudam, nossas palavras se tornam mais cuidadosas e nossos corações permanecem sensíveis à presença divina. O temor do Senhor não apenas nos protege, mas também nos aproxima dele. A irreverência nos afasta, mas o respeito nos conduz à comunhão. Que aprendamos com Eliseu que o sagrado deve ser tratado com santidade, que a autoridade espiritual deve ser honrada e que o nome do Senhor deve ser exaltado em toda a nossa conduta. Que cada cristão, em casa, na igreja ou no trabalho, viva de modo a refletir essa verdade. Quem honra a Deus é honrado por Ele, e quem zomba das coisas sagradas perde a oportunidade de viver o sobrenatural da graça divina. Oração final, restaurando o temor e o respeito pelo sagrado Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Em nome de Jesus, nós nos colocamos diante de Ti neste momento com um coração humilde e reverente. Reconhecemos que Tu és santo, justo e digno de toda honra, glória e louvor. Pai, ao meditarmos na história de Eliseu e dos ursos, aprendemos que o teu nome não pode ser tratado com leviandade e que a tua presença deve ser respeitada com temor santo. Hoje te pedimos, restaura em nós o verdadeiro temor do Senhor. Senhor, vivemos tempos em que muitos zombam da tua palavra, desonram os teus servos e fazem pouco caso das coisas espirituais. Mas nós, teus filhos, não queremos seguir esse caminho. Queremos viver com reverência e santidade, reconhecendo que onde está o teu Espírito, ali há poder, e também há santidade. Ensina-nos, Senhor, a honrar teus profetas, a respeitar tuas autoridades e a viver em submissão à tua vontade. Purifica o nosso coração de toda irreverência e orgulho. Se alguma vez falamos, pensamos ou agimos de forma desrespeitosa com aquilo que é santo, pedimos perdão. Que o teu Espírito Santo nos ensine a discernir o sagrado, a valorizar a tua presença e a agir com sabedoria diante das tuas verdades. Que o nosso falar, o nosso vestir, o nosso comportamento e as nossas atitudes revelem que somos templos do Deus vivo. Pai, ajuda-nos a ensinar essa geração o valor do temor do Senhor. Que nossos filhos e todos ao nosso redor aprendam, através do nosso exemplo, que te servir é um privilégio e que o respeito por ti é a base de toda a sabedoria. Que nossas vidas preguem o Evangelho com amor, mas também com firmeza, mostrando que a tua graça não é permissão para o pecado, mas força para viver em santidade. Senhor, assim como defendeste Eliseu, defende hoje os teus servos, os teus ministros e os teus filhos fiéis. Que nenhuma zombaria, calúnia ou afronta prevaleça sobre aqueles que foram ungidos por ti. Seja tu, ó Deus, o nosso escudo e fortaleza, o justo juiz que peleja por nós. E por fim pedimos, renova em nós o temor santo, o zelo pela tua casa, o respeito pelo teu nome e o amor pela tua palavra. Que tudo o que fizermos seja para a tua glória e que a nossa reverência te agrade. Em nome de Jesus, te adoramos e te agradecemos. Amém. Uma palavra para o seu coração. Se esta mensagem falou contigo, deixe o Espírito Santo continuar ministrando ao teu coração. Compartilhe esta história com alguém que precisa lembrar o valor do temor e respeito ao Senhor. E se você precisa de oração, deixe seu pedido nos comentários ou envie uma mensagem, estaremos intercedendo por você. Deus ainda levanta Eliseus nesta geração, homens e mulheres que honram o sagrado e vivem para glorificar o nome do Senhor.